A paz, Brasil. Bom dia, ou melhor, boa tarde. São 12 horas agora. São 12 horas e mais 12 e mais 39 minutos aqui no estado da Bahia. Vou conferir a hora para você. 12 horas e mais 39 minutos. Esse é o seu amigo que vos falo, pastor Abraão Ribeiro Lima. Eu quero desde já externar aí o meu abraço a toda a comunidade, a galera lá em Moçambique, que estão ligados com a gente lá, né? Quero mandar um abraço aí para Tobias, que mora lá em Maputo, sempre ligado com a gente, Moçambique, né? Na África. Também o Antônio Moura, ele que é de Beira de Dondo, Moçambique, África. Um outro abraço aí também para o Domingos William, ele é de Moçambique, também lá ligado com a gente. Nosso Paulo João, lá de Moçambique. Tem uma galera maravilhosa de Moçambique, que sempre ligado com a gente, né? O nosso irmão Jogando Zeca Horácio, lá de Moçambique. Beijo no coração do Horácio. O Elísio, que mora em Chicago, também tá lá ligado com a gente. João Charlie Alexo, que mora também lá em Beira de Dondo, Moçambique. Forte abraço, Deus abençoe. Gente, tem uma galera aqui, depois eu vou falando o nome de todos eles, tá certo? João Luiz Ferreira, lá da cidade de Conceição do Coité. Forte abraço. João, beijo no coração para você e toda a sua casa e toda a família. Gente, eu quero revelar para você um segredo que Deus colocou aqui no meu coração essa madrugada, quando eu estava orando ao Espírito Santo, falando com Deus. Deus, ele me revelou sobre os dois batismos, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. O que Deus ele falou para mim no meu coração? Que sem o Espírito Santo, você não chega a lugar nenhum. Você não vai a lugar nenhum sem o Espírito Santo. Somente com o Espírito Santo você pode vencer as tentações, vencer as argúrias, vencer os problemas do dia a dia. Mandar um abraço aí para a Priscila Aparecida, que está com a gente. Beijo no coração, Priscila. Amado, eu gostaria que você, querido, querida, dessa programação Poder Sobrenatural da Fé, abra a Bíblia comigo. Eu já estou com a Bíblia aberta aqui, lá no livro de Atos. O livro de Atos, no capítulo 8 e no versículo 9, a partir do versículo de número 9. Aqui é Bíblia Sagrada. Aqui não tem negócio de historinha, negócio de blá blá blá. Não. Aqui a revelação da palavra de Deus é clara. É a revelação da palavra de Deus aqui. E aqui fala sobre Simão, o mágico. Esse camarada, eu vou te falar, viu? Esse sujeito, Simão, o mágico, ele queria comprar a unção do Espírito Santo. Ele queria comprar a unção do Espírito Santo
que estava justamente em os apóstolos. Ele queria comprar a unção do Espírito Santo que estava nos apóstolos. Só que ele se deu mal, porque o Espírito Santo ninguém compra. Então abre aí comigo. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 9 ao 23. Aqui faz nos ter uma ideia como são distintos o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Presta bastante atenção, muita atenção, que Deus abra o seu entendimento para isso. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento para as entrelinhas desses versículos. Versículo 9, olha o que está escrito. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Ou seja, havia naquela cidade de Samaria, onde os discípulos ali chegaram, um homem, um mágico famoso, um homem que vivia iludindo. Você sabe que a mágica é um ilusionismo, né? A mágica ilude, engana a pessoa. E esse homem, esse mágico, era o trabalho dele. Ele enganava. E diz a Bíblia, ao qual todos atendia, desde o maior, do menor ao maior, dizendo, este é o grande poder de Deus, a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo havia iludido com arte mágica, diz a Bíblia. Como que pode, né, irmão? As pessoas, elas viam esse homem chamado Simão fazendo mágicas. E elas se iludiam, se enganavam facilmente. Elas diziam, esse é o grande poder de Deus. E você sabe que o poder de Deus não tem nada a ver com mágica. Mágica não é o poder de Deus. Muito pelo contrário. Quem conhece bem a arte da mágica, sabe que a mágica trabalha com ilusão, com engano. E o poder de Deus não pode iludir, enganar ninguém. O poder de Deus é a palavra, é a verdade. É o milagre que Deus faz. Mas você sabe que as pessoas, elas são facilmente enganadas quando o assunto ele é espiritual. Pessoas que falta o entendimento por falta da direção do Espírito Santo e aí elas são facilmente enganadas. Diz assim a palavra, olha só, mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Está entendendo, irmãos? E diz, e creu até o próprio Simão, e ainda batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Então, Filipe e os discípulos estavam pregando a palavra de Deus, o batismo de João, o batismo nas águas, o batismo de arrependimento. E muitas pessoas que estavam ali ouvindo aquelas mensagens, aquelas palavras de Filipe, elas receberam a palavra de Deus, ficavam arrependidas dos seus pecados e aceitavam o batismo nas águas batismais. Porque o batismo nas águas é isso. Você se arrepende dos seus pecados, ao ouvir a palavra de Deus, vem em você o ressentimento e você fala, não, eu quero apagar o meu passado, quero uma vida nova. Ou seja,
Você manifesta diante do homem de Deus uma vida nova. E ele pega você, leva ao batistério e desce em águas e você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o pastor desce a pessoa, que isso simboliza a morte do velho homem, quando a pessoa é tirada do velho homem, a pessoa ressuscitou, tal o qual aconteceu com Jesus. Morreu na sexta-feira e no domingo ressuscitou e foi glorificado pelo Pai. Então o batismo nas águas, ele serve para apagar os seus pecados. Seja qual for o pecado, seja grotesco, seja leve, pecados pequeno, grande, todos os pecados são pecados. E todos os pecados são apagados quando há o batismo nas águas. Aí o batismo nas águas, ele resolve o seu passado. Quando você sai de dentro do batistério, desde que o batismo seja feito com sinceridade, que a decisão daquele que se batizou seja sincera, ele sai abençoado. Por exemplo, vem aquela pessoa que diz, eu quero me batizar, mas lá no fundo do coração ela diz, não, só quero me batizar para ser curada. Só para resolver minhas dívidas, resolver meus problemas. Batismo não é para resolver problema de saúde, financeiro. Batismo é para resolver o seu problema de separação de Deus, para tirar o fardo do pecado que há em você. Se você se batizou, vai se batizar com essa intenção sincera, tudo bem. Mas se você se batizou porque você queria resolver um problema financeiro, material, em outras áreas, foi errado. O batismo é isso. Porque aqui no versículo 8, 9 ao 23, diz assim, ó, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e quem? E João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Então, quando eles tiveram a notícia que em Samaria muitos estavam se convertendo e recebendo o batismo nas águas, então a igreja decidiu enviar para lá Pedro e o apóstolo João. Para quê? Para que eles orassem, para que eles recebessem ali o Espírito Santo. Olha o que diz. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, 2 batismos. Essa passagem deixa claro que a pessoa tem que passar por esses 2 batismos. Pedro e João receberam a informação que tinha o trabalho de Felipe lá em Samaria, e muitos haviam aceitado o batismo nas águas batismais, muitos se arrependeram, e no meio deles estava o tal do mágico, Então Pedro e João foi para Samaria, eles disseram, vamos lá, porque eles precisam, os batizados em águas, receber o batismo com o Espírito Santo. Aí eles partiram para lá, com o intuito que eles iam orar por eles, aqueles novos batizados, e eles iam receber o Espírito Santo. Olha o versículo 17. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quer dizer, outro batismo, um batismo também distinto. Além deles serem batizados em águas batismais, agora os apóstolos, cheios do Espírito Santo, impunham as mãos sobre aqueles novos convertidos e diziam, recebam o Espírito Santo.
e eles passaram a receber, a ser cheios do Espírito Santo. Eles saíram das águas e passaram a ser cheios do Espírito Santo. Eu vou te falar por que a necessidade de Pedro e João ir para lá atender em Samaria a necessidade daqueles homens e aquelas mulheres serem cheios do Espírito Santo. E por que que eles não ficaram satisfeitos somente com o batismo nas águas? Eles queriam que aquelas pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo, ou seja, seladas com o Espírito Santo. Olha aí, o versículo 20. E Simão, vendo que pela imposição dos apóstolos eram selado, né? Cheio, dado o Espírito Santo, ele então ofereceu dinheiro, porque Simão tinha acabado de receber o batismo nas águas. Simão mágico, quando ele viu que os apóstolos colocaram as mãos sobre as pessoas, ele disse, olha só, dai-me também, dizendo, dai-me também esse poder, para aquele que sobre quem eu colocar as minhas mãos, eles receba o Espírito Santo. Ele ofereceu, Simão mágico, dinheiro para os apóstolos. Vem cá, quanto que é? Poxa, vocês põem a mão e eles recebem o Espírito Santo? Vem cá, Pedro, vem cá, João, quanto que é? Eu pago. Ele tinha acabado de se batizar nas águas. Simão, o mágico. Você vê que aí, na verdade, o batismo nas águas para o mágico não valeu nada, porque ele não tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele não se arrependeu dos seus erros. Ele queria receber aquele dom, aquele poder, para continuar usando na mágica dele. Então ele disse assim, Pedro disse assim para ele, mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcançasse. Tu não tem parte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, porque, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Olha aí. Ou seja, veja bem, mesmo depois de ter recebido o batismo nas águas, ele acabou de sair das águas, ele já comete um pecado que Pedro chama de iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Pecado é transgressão, transgredir a lei. É algo que todos nós pecamos. Tem alguém que não peca? Nós somos falhos. Involuntariamente nós cometemos pecado. Mas para isso nós temos Jesus para nos lavar com seu sangue. Mas a iniquidade, ele é um tipo de pecado projetado, maquinado. Quando a pessoa, ela deseja conscientemente a pecar. Então aquele homem, ele vivia da arte mágica, iludindo, enganando as pessoas. De repente ele viu os discípulos falar de um batismo nas águas. Já viu falar daquele Maria vai com as outras? Só que o batismo dele não foi movido por um arrependimento. Tanto que ele manifestou o velho homem. Quando ele viu os discípulos colocando as mãos sobre as pessoas e recebendo as pessoas do Espírito Santo, ele ficou maravilhado. Ele pensou, se eu com a minha arte mágica, enganando as pessoas, imagina eu colocando a mão e as pessoas recebendo o Espírito de Deus. Ah, eu vou ficar riquíssimo.
João Pedro, me dá esse dom aí, quanto custa? Eu quero ter esse equilíbrio. Querendo juntar algo em seu favor. Não tinha nada a ver com Deus. Aquilo ali era projeto iníquo. Quando ele pediu, na mesma hora, Pedro disse que aquele dinheiro que ele estava oferecendo para João e Pedro, Pedro disse, esse dinheiro é para tua perdição. Tu acabou de se batizar, mas tu não se arrependeu. E eu pergunto uma coisa para você, amado, amada. Não é isso que acontece com milhares de pessoas que vêm à Igreja Mundial, que vêm à Igreja Assembleia, que vêm à Igreja Universal, que vêm à Paz e Vida, há milhares de igrejas? Não é isso que acontece? A pessoa não se arrepende, ela se batiza na água, mas ela não se arrepende. Ela continua com o passado. E poucas são as que recebem o Espírito Santo. E muitas mal conseguem discernir o que é o batismo nas águas com o batismo com o Espírito Santo. Eu percebo isso como pastor nos atendimentos. Eu estava conversando ontem com um pastor que a gente sempre atende as pessoas na igreja e tem hora que a gente atende uma pessoa que ela está pela primeira vez na igreja. E você chegando àquela pessoa que está pela primeira vez, você tem que ensinar, porque você tem que dar o leitinho espiritual para ela, porque ela está chegando agora. E muitas das vezes a gente tem que dar esse mesmo leite, esse leitinho básico, para pessoas que estão há 10 anos, 15 anos dentro da igreja. Como que pode você falar com uma pessoa que está há 10 anos dentro da igreja e você ter que ensinar ela o batismo nas águas, mostrar para ela que, na verdade, o batismo dela não foi um batismo válido, porque ela se batizou e logo em seguida ela passou a cometer as mesmas práticas que ela cometia antes. Ela simplesmente se molhou na piscina da igreja, no batistério da igreja, e ela saiu e continua a mesma pessoa, cometendo pecados, latrocínio espiritual, adultério, prostituição, homicídios espirituais. Ela continua a mesma coisa. Poxa, você sabe o que é? Eu perguntei para essa pessoa, você sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? A pessoa olhou para mim e disse, pastor, eu estou estudando o batismo com o Espírito Santo. Eu perguntei para ela, o que você entende o que é o batismo com o Espírito Santo? Como acontece o batismo com o Espírito Santo? Ela disse, eu não sei, pastor, estou estudando. Gente, é a entrega. É quando você vai lá e entrega a tua vida de fato e de verdade para Jesus. É quando a pessoa entrega toda a tua alma, a tua vida, o seu espírito, o seu corpo. Rapaz, no fundo, a pessoa sabe. Tem pessoas que a gente pergunta, ela fala do batismo nas águas, do batismo com o Espírito Santo, ela fala do pastor. Rapaz, o batismo das águas é o pastor que leva a pessoa. Só que o batismo nas águas resolve o passado da pessoa, se ela quiser. Quando você sai da água, o seu passado está resolvido. Você é uma nova pessoa. Agora, o batismo com o Espírito Santo não depende do pastor, depende da vida da pessoa com Deus. Esse futuro da tua vida para com Deus tem que se manter-se limpo. Você vai precisar da direção do Espírito Santo, porque o diabo vai fazer de tudo para você cair em tentações, passar perseguições,
passar tribulação, situações que vai apertar você para que você abandone a vida com Cristo e volte para o mundo. É aí que entra a necessidade de você receber o Espírito Santo. Porque quando essa necessidade entra em você, o Espírito Santo lhe dá condição de você conhecer o Espírito Santo melhor. É o Espírito Santo que vai tornar você um servo fiel, um filho de Deus. Se a pessoa saísse do batismo, do tanque, e morresse ali durante 2, 3 minutos depois que saísse, ela ia conquistar a vida eterna. Por exemplo, o ladrão lá na cruz, ele se arrependeu na hora da morte. E o Senhor Jesus, quando ele pediu perdão, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se ele tentasse a roubar de novo, mas se ele tentasse ali ser perdoado, descesse na cruz e aprontasse de novo, já era. Sem o Espírito Santo, querido, querida, não tem como você vencer a carne, vencer o mundo, vencer as vontades próprias. Sem o Espírito Santo você não vai a lugar nenhum, porque o Espírito Santo, ele é o seu guia. 24 horas por dia. Ser batizado com o Espírito Santo é você estar com a sua mente em fusão com a mente de Deus. É você estar cheio da mente de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é você ficar pulando, sentir arrepio, cair no chão. Basta passar uma música gospel, uma música evangélica, você se arrepiar, gritar, chorar. Não. Estar cheio do Espírito Santo é você estar em fusão com os pensamentos de Deus. Estar cheio do Espírito Santo. A sua mente, o teu pensamento é estar cheio do pensamento de Deus. E quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha com você, dizendo: olha, não vá por aqui, siga por aqui, não vá por ali, vá por lá. O Espírito Santo te orienta. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? O batismo nas águas é importante, pastor Abraão. É importante, mas o batismo no Espírito Santo supera. Porque um é consequência do outro. Se você se entrega de corpo, alma e espírito a Deus, vai ter um dia, vai ter um momento, vai ter uma hora que o Espírito Santo vai se apossar de você. Você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você não vai ficar titubeando entre dois pensamentos, cocheando entre dois pensamentos. O Espírito Santo não é detalhe. O Espírito Santo é o próprio Deus entrando em mim, entrando em você, meu irmão, minha irmã. Pastor, eu vou tremer, eu vou cair no chão, eu vou me ralar no chão, me sujar, a ponto de pessoas jogar uma toalha, um lençol em cima de mim. Negativo. Quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito Santo dentro do coração da pessoa, o máximo que pode acontecer é ela manifestar falando na língua dos anjos. O máximo que pode acontecer. E os frutos na vida daquela pessoa vai mostrar quem ela é para com Deus. Vai mostrar quem ela é para com Deus. Os frutos na vida dela vai mostrar quem ela é com Deus. Vai mostrar quem ela é diante do Senhor Jesus. Ela vai ser cheia. Ela vai ficar cheia do Espírito Santo. Ela não atrapalha ninguém. Ela não atrapalha ninguém. Simplesmente ela busca Deus.
ela busca a presença do Espírito Santo. O que acontece, querido? Que o Espírito Santo é o Espírito da fé. Ele fala dentro de você quando ele entra em você. Ele mostra para você que Deus é contigo. Você não precisa tremer, você não precisa sentir isso, sentir aquilo, você só precisa sentir a certeza de que Deus, de que o próprio Espírito de Deus, ele está com você. Você passa a sentir a certeza que o Espírito Santo está com você, para o que der e para o que vier. Ele coloca a certeza dentro de você. É lógico que quando um ser humano, uma pessoa, é tomada pela certeza de que o próprio Deus está com ela, há uma alegria, há uma certeza, há uma vontade de rir, de chorar, ao mesmo tempo, porque a pessoa sabe que um tesouro incalculável está dentro do coração dela. Batizado pelo Espírito Santo, ela está preparada para seguir a sua fé, sem depender do pastor, sem depender do obreiro, sem depender da pastora, do bispo, do apóstolo, de quem quer que seja. De quem quer que seja. Ela está preparada. Ela está preparada. Porque Deus dá a vitória para essa pessoa. Ela não pensa duas vezes. Ela está cheia do Espírito Santo. Deus dá vitória para ela. Ela tem o mesmo Espírito que eu tenho dentro de mim, que é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que nos batiza, que me batizou, que me encheu, ele pode encher aquele que está lá na cadeia, ele pode encher aquele que está no presídio, ele pode encher aquele que está lá no cárcere. É o Espírito de Deus dentro da pessoa. É o Espírito de Deus dentro de você. Você recebe o Espírito de Deus. Se a sua Bíblia estiver fechada, Deus vai estar falando com você. Se estiver aberta, Deus vai estar falando com você do mesmo jeito. O Espírito Santo vai estar falando com você. Essa é a revelação extraordinária do Espírito Santo dentro de você. Porque é o batismo com fogo. É o batismo com o Espírito Santo dentro de você. E aí você vai estar preparado, vai estar preparada para receber esse batismo com o Espírito Santo. Deus é contigo. Deus é na tua vida. E eu vou estar sempre falando sobre o Espírito Santo, sobre o batismo nas águas. Pastor Abraão Ribeiro Lima, eu quero o batismo com o Espírito Santo. Eu quero o batismo com o Espírito Santo. Então, você lembra de uma coisa: batismo nas águas zera teu passado, sua dívida com Deus. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele te dá condições para resolver a sua vida espiritual. Qualquer pessoa pode receber o Espírito Santo. Não é obreiro, não é bispo, não é apóstolo, não é pastora, não é missionária, não é auxiliar regional. Ninguém pode impedir você de receber o Espírito Santo. E a quem Deus dá esse batismo com o Espírito Santo? Aquele que se entrega totalmente. Aquele que se entrega de corpo, de alma, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É esse. A esse Deus dá o batismo com o Espírito Santo. Então, se você quer esse batismo com o Espírito Santo, não faça como mágico. A Bíblia diz que, olha aqui, no versículo 9, ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica
iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande autoridade ali, insinuando ser ele grande autoridade ali. Mas chegou uma hora que ele recebeu ali o Espírito Santo. Não recebeu, porque ele queria comprar o Espírito Santo. O Espírito Santo ninguém compra. Querido, querida, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Tenha uma ótima tarde em nome de Jesus e transmita esta palavra a outras pessoas. Olha aí, ó, no qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Mas não era. Ele era mágico. Ele era um idólatra. Ele iludia as pessoas. Ele enganava as pessoas. Cuidado para você não ser enganado pelos mágicos desta vida. Tá cheio de mágico aí, enganando as pessoas. E diz mais, ó. Aderia a ele porque havia muitos que os iludiria com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Todos iam sendo batizados. Então, querido, querida, receba o batismo com o Espírito Santo aonde quer que você se encontre. Lembra bem, são dois batismos distintos um do outro. Um é o batismo nas águas, que não vai resolver o seu problema espiritual, vai resolver o seu passado. Seus pecados serão apagados, seus pecados serão eliminados, essa dívida, essa cédula será resolvida. Agora, o outro batismo é o batismo com o Espírito Santo. Todo homem, toda mulher de Deus que possui o Espírito de Deus dentro dela, dentro dele, este vai avante. Este ou esta não comete os mesmos latrocínios espirituais, os mesmos pecados, nem outros diferentes, nem novos, porque a pessoa, ela está controlada pelo Espírito Santo. Ela está cheia de Deus. Ela tem o selo, ela foi batizada, ela foi selada com Deus Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Mandar um abraço aí para o meu amigo Antônio Moreno. Que Deus abençoe. Josefa também. E todos que estão ligados conosco através dessa programação. Quero mandar um abraço também ao nosso amigo, né, Daniel. Daniel, ele que é professor, mora em Beira de Ondo, Moçambique, lá ligado com a gente. Deus abençoe, né, o Daniel. O Thomas, que mora também lá em Moçambique. A Débora, que mora em Moçambique, mora em Mafábice. Ela mora em Mafábice, né? Sofala. Ela mora em Moçambique. Deus abençoe ela lá na África, em nome de Jesus. Tem mais aqui também, né? A nossa irmã Juliette, que mora em Cabonês, ela mora lá na Filipinas. Que Deus abençoe o povo das Filipinas, tá lá ligado com a gente também. A Antônio também, o nosso amigo Antônio, que mora, Antônio Francisco, ele é de Luanda, África, ele mora em Luanda. Que Deus abençoe todo o nosso povo da África. Que Deus abençoe os africanos, abençoe o pessoal de Luanda, o pessoal de Angola, o pessoal de Moçambique, lá à beira de
de Odondo, que Deus venha abençoar todo o povo da África. Meu beijo no coração dos africanos. E o Senhor abençoe todo o povo aqui do Brasil, abençoe o pessoal de Santo Antônio de Jesus, Bispo Jorge Matavel, pastora Emanuela, Bispo Jorge Pinheiros, lá em Salvador, que Deus abençoe. Nosso bispo também, Moisés, em Feira de Santana, pastora Irani, a pastora Nina também, esposa da bispa Francileia, e todos os bispos, bispo Amauri, lá no Rio de Janeiro, pastora Rose, bispo França, Deus abençoe o senhor, lá no Ceará, Deus abençoe o bispo França, bispo Romero, enfim, todos os bispos da igreja, os pastores, o apóstolo Valdemiro Santiago, Deus abençoe a todos. Tenha, gente, uma boa tarde no nome do Senhor Jesus. Assim que Deus preparar, nós voltaremos com mais uma programação. Beijo no coração de todos.